Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Coríntios. Primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 14. Nós estamos falando sobre paternidade espiritual, né? Estamos falando sobre paternidade espiritual. É uma série de mensagens e hoje nós vamos estar dando continuidade, né, desta mensagem paternidade espiritual. Primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 14. Capítulo de número 4. Versículo de número 14. Hoje nós estaremos dando sequência, né, a esta mensagem. Louvar ao Senhor pela vida da irmã Andressa, irmã missionária Gislaine, presbítero Donizete, são membros aqui da nossa igreja, né? São do núcleo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Louvar ao Senhor pela vida de todos que estão nos acompanhando, né? Todo mundo que está nos acompanhando aí ao vivo, da nossa igreja, que não pode estar vindo hoje para o culto. Deus abençoe, a palavra vai te alcançar também. Primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 14, diz assim: não escrevo essas coisas para vós envergonhar, mas demonstrei-vos como meus filhos amados. Amém? Queridos, pode se assentar. Queridos, nós, como eu disse, estamos, né, em uma sequência de mensagem sobre esse tema paternidade espiritual. Pastor, quando o senhor fala de paternidade espiritual, o senhor está falando de quê? Nós estamos falando de pai na fé. A semana passada, só para os irmãos poderem entender, nós falamos sobre duas características de paternidade espiritual. E também definimos o que é paternidade. Porque para a gente falar de paternidade espiritual, antes nós precisamos falar da paternidade normal, paternidade biológica, né? A paternidade é a figura masculina de uma família que tenha um ou mais filhos e assume o primeiro grau de uma linha, né, ascendental de parentesco, né? A gente se refere do pai e também da mãe. O pai, ele já simboliza uma figura paterna. Quando nós falamos de figura paterna, não estamos só falando da pessoa do pai ou da figura do pai. Nós estamos também falando da figura feminina, estamos falando da mãe. Então, paternidade é pai que assume, né, um filho ou uma filha. Falamos de duas características de paternidade espiritual. A primeira característica da paternidade espiritual é: pai não é só aquele que gera, mas também aquele que cuida. Pai não é só aquele que gera, mas também aquele que cuida. Eu dei o exemplo de muita gente, né, que entra para um casamento, a mulher já tem um filho e automaticamente, além dele se casar com a mulher, né, se casa também com os filhos da mulher.
Isso se chama paternidade, né? Aquele que não gerou, mas também está cuidando, né, do filho ou então da filha. A segunda característica de paternidade espiritual é o pai aquele que dá exemplo aos seus filhos. Nós precisamos ser o exemplo para os nossos filhos. E a terceira característica que eu gostaria de estar falando para os irmãos aqui nesta noite é: um pai espiritual é aquele que corrige os seus filhos. Um pai espiritual é aquele que corrige os seus filhos. Quando nós falamos de correção, nós estamos falando de instrução, né? Estamos falando de instrução. No primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 14, no versículo de número 21, se os irmãos puderem, né, acompanhar aí comigo, por gentileza. Primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 21. Hoje é culto de doutrina, então vamos aprender um pouco da palavra de Deus. Está escrito assim: está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Paulo está diante da igreja em Coríntios. Todos nós sabemos que Paulo era um missionário, era um pregador do Evangelho de Cristo. E diante da igreja de Coríntios, Paulo está ministrando uma mensagem de correção para a igreja de Coríntios. Mas a Bíblia vai dizer que chegou o momento da ministração de Paulo em que os irmãos da igreja de Coríntios estavam como se desdenhando a ministração do apóstolo Paulo. E Paulo fala claramente: se vocês não ouvirem a minha voz, se vocês não ouvirem a profecia saindo da minha boca, Deus vai levantar outras pessoas para falar com vocês, e vocês vão ouvir. Deus vai levantar outras pessoas para corrigir vocês, e vocês vão ouvir. Jesus fala que o profeta, ele não é bem-vindo na sua própria pátria, né? É tão nítido que quando Jesus dá esse exemplo, que o profeta não é bem-vindo na sua própria pátria, Jesus está falando, né, para o povo judeu. Quando ele saía ministrando a palavra, alguns dos judeus não acreditavam no que ele pregava. E a palavra de Jesus era uma palavra de correção. Jesus pregava o reino, ao mesmo tempo ele pregava a correção para o povo entender que não se deve se brincar na presença de Deus, não se deve se levar uma vida, né, cristã de qualquer jeito. Então o pai espiritual, ele tem esse direito de corrigir o seu filho, principalmente quando ele sabe que ele tem uma direção, ele tem um foco, porque ele sabe o caminho aonde ele está levando os seus filhos. E o filho precisa, querendo ou não, ouvir a correção do pai e andar na linha, exatamente na linha aonde o pai está andando. Porque quando nós falamos de paternidade espiritual, nós estamos falando de um pai que assume uma figura diferenciada na vida de alguém, assume uma figura de mestre na vida de alguém, uma figura de responsável por uma pessoa.
Porque quando a gente chegar no céu, se eu não pregar a verdade para vocês, se eu não pregar a verdade para a igreja, quando a gente chegar no céu, Deus vai me perguntar: por que você não pregou a verdade para eles? Quando você for condenado, ao fogo de enxofre, para o inferno, vai chegar uma hora que você vai olhar para mim e vai falar assim: pastor, por que o senhor não pregou a verdade para mim? Por que o senhor não me mostrou o caminho, pastor? Por que o senhor não falou que aquilo era errado? Por que o senhor não falou que isso era errado? É por isso que a função do pai na fé, a função do pastor, a função do pai, é para instruir o seu filho. E eu em si, irmão, eu sempre falo isso, eu em si preciso ter maturidade suficiente para entender que a palavra que está saindo da boca do meu pai é uma palavra de correção. Eu tenho que fazer o que, pastor? Eu tenho que ser submisso. Tem muita gente que não é submisso, irmão. Submissão é o que, pastor? Submissão é você entender que acima de você tem alguém. Submissão é a gente, entender que existe uma liderança acima de nós. Se existe uma liderança acima de nós, eu preciso fazer o que, pastor? Eu preciso me humilhar. Entender? Não, é meu líder. Eu não falo só de pastor, eu falo de qualquer departamento, irmão. Qualquer departamento na igreja. Se você entender que existe alguém na sua frente como líder, existe alguém na sua frente que está representando uma liderança, você precisa treinar a submissão em tua vida. Pastor, é que eu não suporto receber ordem de ninguém. Irmão, treine a submissão. Lute para você ser submisso. Pastor, ninguém dá ordem em mim. Não é assim. Na igreja você não recebe ordem, na igreja você recebe instrução. Você consegue entender? Na igreja você não recebe ordem, na igreja você recebe instrução. Porque a instrução vai te levar para um caminho certo. Porque hoje ele está na tua frente, amanhã você estará na frente de outras pessoas. E se você não entender que você precisa ser submisso ao teu pai, à tua mãe, aos teus líderes, é como a lei da semeadura. É como a lei da semeadura, irmão. Hoje eu estou semeando, aqui. O que a gente semeia, com certeza nós vamos, com certeza a gente vai colher. Se eu semear, uma boa instrução aos meus discípulos, amanhã eu terei bons discípulos, eu terei bons obreiros, eu terei pessoas abençoadas no nosso meio. Vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui é um exemplo muito prático. Vou dar um exemplo muito prático para vocês. É por isso que é importante a gente instruir. A segunda característica de paternidade espiritual fala que nós temos que ser o exemplo para os nossos filhos. E os nossos filhos, eles andam em função do que? Do que a gente faz. Nós somos o espelho dos nossos filhos. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, um exemplo muito prático. Prático e sábio ao mesmo tempo. Irmã Suzana, esposa do irmão Cássio. O irmão Cássio, esposa da irmã Suzana, ele ainda não é crente. Mas todo mês,
Irmão Cássio fala assim: eu preciso separar meu dízimo para Deus. Não é crente, todo mundo precisa separar meu dízimo para Deus. Separa o dízimo e vem trazendo a casa do Senhor. Eu estava ministrando Santa Ceia. Quanto que foi a Santa Ceia que eu estava ministrando? Quanto que foi? Ajuda aí, irmão. Vocês vieram tomar aqui na igreja? Domingo, Santa Ceia, domingo. E o Cássio e o Erley vieram para a igreja. Quando eles chegaram na igreja, o Cássio perguntou: pastor, tem envelope aí? Eu falei: tem, Cássio. Eu falei: o envelope está lá atrás. Ele foi e pegou o envelope. Eu fiquei na curiosidade para saber. Fica de pé, Cássio, fica de pé aí. Cássio não é jovem, é adolescente. Quantos anos você tem, Cássio? Tem 13 anos. Olha isso. Tem 13 anos. Ele falou assim: pastor, me passa um envelope. Aí eu passei o envelope. Ele foi lá, pegou o envelope. É só um exemplo que eu estou dando, para os irmãos entenderem. E eu perguntei para ele, eu estava muito curioso para saber: o que você está metendo aí, Cássio? Ele falou: pastor, estou metendo meu dízimo. Eu falei: é sério, rapaz? Estou metendo meu dízimo. Eu falei: tá bom. Aí colocou no envelope certinho e colocou no gasofilácio. Eu fui para casa com aquilo na minha mente, irmão. Enquanto eu estava preparando, irmão Donizete, a mensagem hoje, eu comecei a pensar: de onde saiu a iniciativa dele ser dizimista? Você está entendendo? A função do pai, a figura paterna na vida de alguém. Quando a gente instrui os nossos filhos a serem pessoas diferentes, quando a gente mostra os passos a andar, o que eles têm que fazer, amanhã nós vamos vivenciar coisas maravilhosas. Tudo que a gente semeia, a gente colhe, como eu disse. Ele vê sua mãe, seu pai, todo mês separando o dízimo. Eu perguntei para ele: Cássio, você está trabalhando? Ele falou: eu estou, pastor. É sério, Amaral? Ele falou: eu estou, pastor, eu estou trabalhando. Eu falei: aleluia, glória a Deus. Você está fazendo o que, Cássio? Ele falou: pastor, eu estou... O que você falou mesmo, Cassim? Ele está fazendo uns negócios lá de videogame, irmão. Isso, desbloqueio de PlayStation que ele está fazendo. Ele ganhou um dinheiro nisso. Se lembrou pela instrução dos seus pais que precisa fazer o que, irmão? Separar o dízimo para Deus. É um exemplo que eu estou dando para vocês, mas é um exemplo muito prático. Irmão, nós representamos uma figura diferenciada na vida de alguém. Olha só isso, irmão. O pai espiritual, ele tem uma missão. Primeira missão, qual é, pastor? Ele precisa ser conselheiro. Deus nos chamou para sermos conselheiros na vida de alguém. Como, pastor? Não entendi. Deus nos chamou para sermos conselheiros na vida de alguém. Tem muita coisa, irmão, que acontece na nossa vida errada, porque a gente procura pessoas erradas. Quem representa uma figura paterna, espiritual na sua vida? Quem? Não, meu pastor. É sério? É. Se você está vivendo um problema dentro da tua casa, no teu lar, não importa aonde, em que área da sua vida você está vivendo, procure o seu pai espiritual. Procure seu líder. Pastor, mas eu não confio nele. Então procure alguém que você sabe que você pode receber um conselho, você pode receber uma instrução.
O pai espiritual tem essa missão, irmão. Eu tenho uma missão. Pastor, qual é a sua missão? Minha missão é todos os dias levar o irmão Donizete para o caminho certo. Quando ele precisar de alguma coisa, irmão Donizete, eu estou aqui. Conte comigo. Quando ele precisar de uma palavra, de um conselho, eu estou aqui. Conte comigo. Hoje, por que muitas igrejas estão perdendo almas? Justamente porque está faltando a figura paterna e espiritual na vida da igreja. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Está faltando isso, irmão. A missão do pai espiritual é, primeiro, aconselhar. Segundo, o pai espiritual tem que ser amigo. Tem que ser o que, pastor? Tem que ser amigo. Eu não conheço aqui na igreja gente que não fala comigo. Você fala comigo. Eu nunca se tirei inimizade com ninguém aqui. Vocês falam em tirar inimizade também? Eu gosto de ser amigo de todo mundo. E o pai espiritual tem que ser amigo de todo mundo. Porque se eu for amigo de todo mundo, você vai ter liberdade de falar comigo. Você vai ter liberdade de compartilhar os seus sentimentos que você estiver vivendo. Por que hoje tem muita ovelha que não consegue se abrir com o seu pastor? Justamente porque ele não encontra, ou ela não encontra um ombro amigo, não encontra um colo para deitar, ou na pastora ou no pastor. A irmã entra na igreja, tem gente assim, irmão. Tem gente que vem para a igreja, mas está vivendo um problema tão grande dentro de casa. Tão grande dentro de casa. Mas como é uma irmã ou irmão extrovertido, você nem percebe que está vivendo um problema dentro de casa. Mas todo pastor que representa uma figura paterna espiritual na vida de alguém, sabe quando a ovelha está bem e quando ela não está bem. É por isso que Jesus dizia: o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Conhece as suas ovelhas. Irmão, faz mais ou menos, está caminho de 2 anos já que eu... Não, está beirando. Tati se conta pelo Natal, mas a gente conta pelo dia. Mas vamos pelas contas da Tati. 3 anos. Vai fazer 3 anos, ela conta pelo Natal. Aqui na igreja. Eu não conheço todo mundo a 100%, mas 60% eu conheço. Eu sei que quando é que o Isaac não está bem, quando é que o Henrique não está bem, quando é que o Gui não está bem, quando é que a Marcília não, a Emily não está bem, quando é que o Cassinho não está bem. Se você vê que Cassinho entrou na igreja com a cara trancada, alguma coisa aconteceu lá em casa, né, irmã Suzana? Por quê, pastor? Por causa de uma coisa que se chama convivência. O pastor, o pai espiritual, tem que ser presente, como a nossa irmã falou. Pastor, por que o senhor está falando isso? Olha aqui para mim, irmão. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui nessa igreja, mas eu quero que você ouça de mim isso que eu vou falar. Porque amanhã eu posso não estar mais aqui, pode vir um outro pastor aqui, e você vai dizer assim: não,
Pastor Nambala, quando esteve com a gente, nos ensinou. Pastor nos ensinou que nós precisamos, que o pastor precisa conhecer as ovelhas, estar perto das ovelhas, tem que ser presente. Amanhã o pastor pode ser o irmão Donizete aqui, amanhã pode ser o irmão Lucas, pode ser o Isaac, pode ser o Henrique, pode ser o pastor William, pode ser o Gui. Amém? A missão. Irmão, você sabe o que eu estou querendo falar aqui para os irmãos entender? Sabe o que eu estou querendo falar aqui para os irmãos entender? É que nós precisamos ser presente na vida das ovelhas. Se eu for presente na vida do Isaac, o Isaac vai ter liberdade de falar comigo: pastor, está acontecendo isso na minha casa. Irmã Fátima, se eu for presente na vida dele, vai me falar isso. Vai, irmão. Escute isso aqui. A missão do pastor é aconselhar. O pastor tem que ser amigo das ovelhas. Terceiro, o pastor tem que ser íntimo das ovelhas. Quarto, o pastor tem que ser parceiro de oração. Tem que ser o que, pastor? Parceiro da oração. Irmão, toda vez eu estou ligando para os meninos aqui: vamos orar, vamos orar, vamos orar, irmão. Faz tempo que eu não ligo para comer churrasco, é só para orar, irmão. Amém, irmão? Difícil. Eu ligo aqui para os meninos para a gente ir comer churrasco. Tá vendo, irmão Donizete? Estou aguardando o convite do senhor, viu? Para comer aquele churrasco abençoado lá em casa, viu? O pastor tem que ser parceiro da oração. Irmão, escuta isso que eu estou falando aqui. Nós precisamos viver uma vida de oração. Se eu te ensinar a orar, você vai ensinar os teus discípulos a orarem. Não, o pastor me ensinou a orar. Eu aprendi a fazer o quê? Aprendi a orar com ele. E a gente orava muito. A gente subia um monte bastante. Até porque para uma igreja ser espiritual, a igreja tem que viver uma vida de oração, irmão. Irmão, Deus não traz as almas só com o evangelismo. Deus manda as almas quando a gente ora. Eu me lembro que quando nós chegamos aqui, nós começamos a evangelizar, começamos a fazer um barulho, fizemos eventos terríveis, que a igreja ficava abarrotada. Aí um dia Deus falou com a divina, ela dormindo, e ela acordou e me falou assim: vamos mudar a estratégia. Falei: como assim? Vamos orar. Deus está mandando a gente orar. Se a gente orar, Deus vai mandar as almas. Se a gente orar, Deus vai tocar nos corações. Ai, irmão, começamos a orar, irmão. Começamos a orar, começamos a subir monte, começamos a jejuar, começamos a quebrar laços na igreja. E laço é quebrado com oração. E crente que não gosta de oração, alguma coisa, irmão, alguma coisa, irmão. Eu tenho que ser amigo da oração. E se o seu pastor estiver te convidando para orar, escuta o que eu estou falando isso, irmão. Se o teu pastor estiver te convidando para orar, vai orar, irmão. Vai orar. Tem vasos que são desencalhados na oração. Pastor, não estou entendendo. Tem vasos que são desembrocados. É assim que fala mesmo? Isso, desembrocado.
Isso vocês falaram, irmão. Aonde, pastor? Na oração. Pastor, eu quero falar em línguas estranhas. Línguas estranhas não se imita. Você quer receber dom espiritual? Tem que viver da oração. Pastor, eu quero ser um pregador. É mesmo? Não adianta só você ler a Bíblia, né, de ponta a ponta. Não adianta você fazer um curso de teologia. Meu filho, se você não viver da oração, você vai ser um pregador vazio, um pregador mecânico. Mas se você viver da oração, você vai ser um pregador diferenciado. Irmão, é oração. É oração. Pergunta para o irmão Luca por que ele está de pé. Pergunta para a irmã Maria por que está de pé. Pergunta para a irmã Neuza por que está de pé. Como é o nome do esposo da seu pai, irmã? Como era o nome dele? Irmão Expedito. Isso. Eu ouvi falar que era homem de oração. Irmão, é oração. Pastor, eu quero ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus diferenciada. É oração, meu irmão. Não tem outro caminho, é oração. Quando eu amo meu filho, eu ensino ele o caminho certo. Quando o pastor te ama, escuta isso aqui, irmão. O pastor não vai só passar a mão na sua cabeça. Fica perto de pastor que te discipline. O que é isso, pastor? Eu não estou falando de te colocar de banco, não. Estou falando de te disciplinar. Isso. Isaac falou certo. De vez em quando umas varas. Ficar perto de pastor que só passa a mão na tua cabeça, chute que é macumba, irmão. Você vai ficar mal acostumado. Você vai andar de qualquer jeito. Irmão, estou falando isso. Acostuma seu filho a dar todos os dias Danone para ele. Homem Danone, homem Danone, vai Danone, vai Danone. Todos os dias na mesma hora vai falar assim: mamãe, eu quero Danone. Mamãe, eu quero Danone. E se você não tiver Danone, você vai ter que se virar nos 30, irmão, para achar o Danone. É bom você acostumar. Hoje tem Danone, amanhã tem um mocotozinho. Irmão, meu filho, hoje não tem mocotó, hoje tem uma sopinha. Nesse aí, Manalva. Irmão. Irmão, fique perto de gente que te discipline, que não tem medo de te falar a verdade, de te instruir. Meu filho, você está errado, e você tem que baixar a cabeça para entender que você está errado. Por quê? Porque você está na fase de instrução. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Baixa a cabeça. Baixa a cabeça e entenda que você está na fase de instrução. Filho rebelde nunca vai aprender nada. Filho rebelde nunca vai entender nada. Filho desobediente nunca vai entender nada. Mas filho obediente gera filhos abençoados. Eu vou repetir: filhos obedientes gera filhos abençoados. Diga para esse irmão que está perto de você, diga assim: a partir de hoje
eu vou obedecer ao pé da linha. Diga, ao pé da linha, meu pastor. Quando ele me corrigir, fala para ele entender, irmão, fala para ele entender aí. Quando ele me corrigir, eu vou entender que é Deus que está falando comigo. Amém, irmãos? Filhos obedientes geram filhos abençoados. Irmão, esse tema paternidade espiritual é um tema muito vasto. Eu tenho uma missão: aconselhar vocês, ser amigo de vocês, ser íntimo de vocês. Último, eu quero ensinar vocês o caminho da prosperidade espiritual, prosperidade ministerial. Eu quero ensinar para vocês que o melhor caminho para a gente ser abençoado no ministério ainda é a gente viver da oração. Amém? Fica de pé. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar a sua casa.